Olá! Nessa aula, nós vamos conhecer os operadores aritméticos. Em algoritmos, é muito comum precisar utilizar operações matemáticas para resolver problemas. E para fazer essas operações, nós precisamos utilizar os operadores matemáticos, ou seja, os operadores aritméticos. Felizmente, a maior parte desses operadores são iguais àqueles que nós já conhecemos da matemática, e a forma de utilizá-los também é igual. Então, esses operadores mais comuns são os operadores de soma, de subtração, multiplicação e divisão. Então, vamos testar esses nossos operadores aqui no Visual G, para a gente ver como é que eles funcionam. Eu vou abrir aqui a minha versão sem comentários para ficar mais fácil a sua visualização. Você não precisa fazer isso se não desejar. Vou criar uma variável chamada resultado, que é do tipo inteiro, e vou atribuir ao resultado alguma operação. Neste caso, vou fazer a soma de dois valores, 10 mais 5. Em seguida, eu vou mandar escrever o valor que está armazenado na minha variável resultado. Vou mandar executar. Veja que o meu programa retornou o valor 15, que é a soma de 10 mais 5. Então, a sintaxe de uso do operador de soma é exatamente igual àquela que nós já utilizamos na matemática. Então, eu tenho um primeiro operando, que é o primeiro valor que eu quero somar, o operador, que é o sinal da soma, e o segundo operando, que é o segundo valor que eu quero somar. Agora, eu vou mudar essa operação para ela se tornar uma subtração. Como a sintaxe é muito semelhante, eu preciso ter um primeiro operando, que é o número 10, o meu operador, que é o sinal de menos, e o segundo operando, que é o 5. Vou mandar executar novamente, e o meu programa retornou o valor 5, que é o valor da subtração de 10 por 5. Então está tudo funcionando corretamente. Agora eu vou mudar o meu operando para multiplicação, que é o asterisco. Vou mandar executar, consegui o resultado 50, que é o valor da multiplicação de 10 por 5. Então está tudo funcionando normalmente. Agora, olha que interessante. Eu vou mudar o meu operador de multiplicação para o operador de divisão, que é a barra, e vou mandar executar. O meu algoritmo vai reclamar que eu estou tentando atribuir o resultado de uma divisão em uma variável do tipo inteiro. Isso acontece por quê? Algumas vezes, o resultado de uma divisão entre dois números inteiros pode não ser um número inteiro. Por exemplo, se eu tentar dividir 1 por 2, o resultado é 0,5, que é um número real. Então, o Visual G me obriga a sempre guardar o resultado de uma divisão em uma variável do tipo real. Vamos mudar aqui o tipo da nossa variável de inteiro para real e executar o nosso algoritmo. Ele funcionou corretamente. 10 dividido por 5 é igual a 2. Mas nós também possuímos os operadores de potenciação e resto da divisão. A potenciação é muito simples. Nós a utilizamos basicamente para elevar uma base a uma potência. São operações como 2 elevado ao quadrado, 5 elevado ao cubo. Vamos ver um exemplo da potenciação, ela vai ficar bem compreendida para a gente. Vamos supor que eu quisesse fazer uma operação de 10 elevado ao quadrado. Se eu estivesse numa folha de papel ou usando algum programa que utiliza a mesma notação da matemática, eu faria o 10 e o 2 lá em cima. Aqui na programação, a gente costuma utilizar algum operador e escrever o 2 de forma normal. Na lógica, nós utilizamos o acento circunflexo. E após ele nós colocamos o número 2. Então estou fazendo a operação 10 elevado ao quadrado. Vou mandar executar. Ok, o meu resultado foi 100. 10 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10. Então o resultado 100 está correto. Ainda faltou mais um operador, que é o resto da divisão. Então agora, para o resto da divisão, nós vamos precisar de um exemplo mais completo para entender não só como fazer a operação de resto da divisão,
Mas também, por que nós poderíamos precisar usar esse tipo de operação? Então, imagine que nós tenhamos 2 crianças e 3 maçãs, e queremos dividir essas maçãs entre essas crianças. Cada criança recebe uma maçã inteira, e fica sobrando uma maçã. Neste caso, nós não temos nenhum problema em dividir a maçã ao meio e deixar cada criança com uma maçã e uma metade. Até aí, tudo bem. Agora vamos imaginar que a gente tem uma sala com 5 alunos e nós queremos dividir essa sala em 2 grupos iguais. Repara o que aconteceu. O mesmo problema da maçã ocorreu aqui. Cada lado da sala ficou com 2 alunos, mas sobrou um aluno. É óbvio que nesse caso nós não podemos dividir o aluno que sobrou ao meio. Ou seja, neste caso só me interessa a divisão inteira. Esse aluno que sobra é o resto da divisão de 5 por 2. Vamos fazer essa mesma operação do resto da divisão de um número para o outro no Visual G e ver qual resultado a gente consegue? Vamos aproveitar que nós já temos os operandos 10 e 2 e vamos inserir aqui no meio o operador de resto da divisão. Eu posso utilizar o símbolo de porcentagem ou a palavra mod. Esses 2 termos podem ser usados para representar o operador de resto da divisão e funcionam normalmente. Eu vou utilizar aqui o sinal de porcentagem. Vou mandar executar. Vejam que o meu algoritmo retornou o valor 0. Por quê? Quando eu divido 10 por 2, dá exatamente 5 metades inteiras para cada lado. Não sobra nenhum valor. Agora vamos fazer a mesma operação de resto da divisão, só que entre 10 e 3. Então substituir o valor 2 pelo 3, vou mandar executar. Veja que agora o resultado foi 1. Por quê? Quando eu divido 10 por 3, eu consigo 3 valores 3 e fica sobrando 1. No resto da divisão, eu não divido esse valor que sobra entre os elementos, porque daria um número com vírgula. E o resto da divisão considera apenas a divisão inteira. Beleza. Vamos agora conhecer um outro detalhe importante com esses operadores. Quando nós fazemos operações com mais de um operador, nós precisamos estar cientes de qual é a precedência desses operadores. Ou seja, qual deles é resolvido primeiro numa operação. Felizmente, a precedência desses operadores nos nossos algoritmos é a mesma precedência da matemática. Então nós começamos sempre pelo que está dentro do parêntese. E o que estiver dentro do parêntese é resolvido primeiro. E se eu tiver um parêntese dentro de outro parêntese, é resolvido primeiro o parêntese de dentro. Depois do parêntese, a próxima maior precedência é a exponenciação. Na sequência, nós temos a divisão, a multiplicação e o resto da divisão, todos com a mesma precedência. A adição e a subtração são os últimos operadores a serem resolvidos, ou seja, eles têm a menor precedência. Se nós tivermos 2 operadores com a mesma precedência, por exemplo, multiplicação e divisão, ou soma e subtração, o que estiver mais à esquerda é resolvido primeiro. Então, vamos fazer alguns exercícios para dominar esses operadores? Nosso primeiro exercício é o seguinte. Escreva um algoritmo que receba 3 números A, B e C do usuário e calcule a equação A menos B vezes C mais 10. Então, vamos voltar ao nosso Visual G. Eu vou fechar aqui o resultado do nosso último algoritmo. Vou apagar tudo que a gente já digitou aqui. Nós vamos iniciar a partir do que o nosso exercício está pedindo. Então, eu vou criar aqui as minhas variáveis. Número 1, número 2 e número 3. Todas elas do tipo inteiro. Eu vou criar em outra linha uma outra variável do tipo inteiro chamada resultado. Eu vou utilizar essa variável para guardar o resultado da minha equação. Nosso enunciado pede que o número 1, o número 2 e o número 3 sejam inseridos pelo usuário. Então eu vou escrever uma mensagem para o usuário para ele informar cada um desses números.
informe o número 1 e vou mandar ler o número 1. Vou fazer a mesma coisa com os outros dois números. Vou informar aqui para o usuário que ele tem que digitar o número 2 e vou mandar ler o número 2. Finalmente, eu vou mandar o usuário digitar o número 3. E vou ler o número 3. Ok. Então, quando eu terminar esse layer que está na nossa linha 15, eu vou ter dentro das variáveis número 1, número 2 e número 3, algum valor numérico que o usuário digitou, algum número inteiro. Eu vou usar, então, o conteúdo dessas variáveis para atribuir aqui o resultado da equação à nossa variável resultado. A nossa equação é número 1 menos número 2 vezes número 3 mais 10. Ok, quando a linha 17 terminar de executar, dentro da minha variável resultado, eu vou ter o valor que foi calculado usando essa equação. Então eu posso pegar esse valor e escrever ele de volta para o usuário. Vou mandar executar o meu programa. Vai me pedir para informar o número 1, eu vou informar o valor 5. Vai me pedir o número 2, eu vou informar o valor 3. E vai me pedir o número 3, eu vou informar o valor 1. Veja que o resultado dessa nossa equação foi o valor 12. Vamos ver então o nosso próximo exercício? Escreva um algoritmo que receba dois números A e B do usuário e calcule a equação b ao quadrado dividido pelo resto da divisão de A por 10 mais 1. Para que, apesar de parecer complexa, essa operação é bastante simples. O b elevado ao quadrado nada mais é do que fazer o b elevado a 2, utilizando o nosso sinal de acento circunflexo como operador de exponenciação. E o resto da divisão de A por 10 nada mais é do que A porcentagem 10. Nós estamos usando porcentagem como nosso operador de resto da divisão. Também poderíamos usar a palavra mod. Então nós vamos lá para o Visual G e começar declarando as nossas variáveis. Está definido lá no exercício que nós vamos ler dois números do usuário, que lá ele chama de A e B, aqui eu vou chamar de número 1 e número 2. Novamente, não está definido se esses valores que o usuário informa são números inteiros ou reais. Como eu já usei inteiro no exercício anterior, eu vou usar real nesse. E se a gente voltar lá no nosso exercício, a gente vai ver que no meio da equação tem uma divisão. Uma vez que tem uma divisão, eu preciso guardar o resultado em uma variável do tipo real. Então, eu vou criar uma variável chamada resultado e o tipo dela vai ser real. Na sequência, eu vou mandar fazer a leitura das variáveis. E para fazer isso, eu vou antes mostrar uma mensagem para o usuário, informando para ele que ele deve digitar o número. Então, vou escrever digite o número 1. Na sequência, eu mando ler o número 1 usando a nossa operação, a nossa instrução leia. Logo depois, eu vou dar outra mensagem para o usuário, dizendo digite o número 2. E vou mandar ler novamente, passando agora o número 2 como argumento. Uma vez que eu li esses números, já posso calcular a minha equação, atribuindo o resultado dela à nossa variável resultado. Então, nós tínhamos b elevado ao quadrado. Nas nossas variáveis, b é a variável número 2. Então, vou fazer número 2, o operador de exponenciação, que é o acento circunflexo, e o 2. Ou seja, o número elevado ao quadrado é o número elevado a 2. Na sequência, eu tenho uma divisão, que eu faço a partir do operador de divisão, que é a barra.
E a outra operação, que é o resto da divisão de A por 10 mais 1, estava dentro do parêntese. Então eu vou colocar dentro do parêntese aqui também. O resto da divisão de um número por outro, eu faço utilizando o operador de resto da divisão, que é a porcentagem. Vou fazer o número 1, que nesse caso é o A, resto da divisão, 10. Só completo utilizando o mais 1. Então, primeiro vai ser resolvido o que tiver aqui dentro do parêntese, depois vai ser resolvido a exponenciação do número 2 por 2, e no fim, o resultado dessas duas subexpressões vai ser dividido. Vou mandar escrever novamente para o usuário, usando o escrevam. Você se lembra que o escrevam serve para, após escrever, descer o cursor para a próxima linha? Então eu vou escrever aqui dentro, antes de mostrar o resultado para o usuário, uma mensagem. O resultado da operação é, dois pontos, espaço. Logo após eu fechar as minhas aspas duplas, vou colocar aqui a vírgula e o nome da variável resultado. Ou seja, eu espero que ele escreva essa frase e no final escreva o resultado que está armazenado na variável resultado. Então, o número 1 eu vou informar 10 e o número 2, 20. O resultado da operação é 400. Então, os nossos exercícios foram esses. Pratique aí com os outros exercícios e a gente se vê na próxima aula. Até mais!